Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Uma em cada 8 crianças em todo o mundo é vítima de exploração sexual na internet. É um estudo recente, foi publicado na revista Visão. Eduardo Sá, olá, boa tarde. Uma em cada 8 crianças é um número absolutamente demolidor. É uma novidade para si? Ou já há indícios que, de facto, a situação está neste nível de, enfim, de gravidade? Olá, Judite. Não é. Não é uma novidade. Nós vivemos num mundo, enfim, que tem os direitos das crianças e o cuidado em relação a elas muito mais trabalhado do que em muitas latitudes da Terra e, portanto, nessas circunstâncias há cada vez menos crianças que são alvo de este tipo de situações em Portugal. De vez em quando há aquelas notícias que têm a ver com um professor ou com alguém ligado à igreja, como foi durante algum tempo quando se discutia este tipo de situações dos abusos pelo clero, que trazem esse tipo de episódios para as primeiras páginas. Às vezes as primeiras páginas são muito pouco cuidadosas em relação à maneira como localizam as crianças que são vítimas deste tipo de situações, mas de facto esse número, tomando em consideração o mundo em que vivemos e o país em que estamos, tem uma discrepância muito significativa. Agora, há uma questão que eu não tenho dúvidas nenhumas. É que durante muitos anos, muitas crianças, particularmente raparigas, mas muitas crianças foram expostas à sexualidade dos adultos de uma forma gravíssima, e muitas iniciaram toda a sua relação com a sexualidade num momento precocíssimo do seu desenvolvimento, através de episódios de abuso, de assédio e de violação, propriamente dita. E isso inquinou a relação de milhões de pessoas com a segurança que se pode ter em relação às pessoas mais próximas, até porque muitas vezes eram as pessoas mais próximas e supostamente mais confiáveis que faziam isso, e inquinou, seguramente, toda a relação que podiam ter com a sexualidade, nomeadamente. Claro. E acho que hoje nós temos que ter, embora vivamos num lado mais desenvolvido do mundo, eu acho que continuamos a ter que ser implacáveis em relação a isto, porque se esse tipo de situações vão sendo menos frequentes em termos dos abusos propriamente ditos, tomando em consideração os familiares e os amigos, como infelizmente isso foi sendo o hábito ao longo dos tempos, não podemos desprezar a forma como muitas crianças hoje são expostas à sexualidade através do digital, e aí eu devo dizer que não compreendo a distração do mundo em que vivemos em relação às crianças, porque é outro tipo de distração que tem custos que são igualmente graves e que nós parecemos não querer levar a sério.
Vou só fazer aqui um pequeno enquadramento para quem não está a par do estudo. É um estudo da Universidade de Edimburgo, na Escócia. É uma investigação e é uma investigação feita por Child Light Global Child Safety Institute, que é, digamos, uma organização da Universidade de Edimburgo. E este estudo concluiu que cerca de 302 milhões de crianças são vítimas de exploração sexual online todos os anos. Concluiu ainda que muitos homens que participaram no inquérito afirmaram que seriam capazes de cometer crimes sexuais físicos contra menores se soubessem que não seriam descobertos. É evidente que há uma parte do mundo, digamos, que é mais perigosa e que é apontada aqui como os Estados Unidos, mas o facto de vivermos num mundo global, online, não fará muito diferença aonde estão não faz. Estes homens ou estas mulheres, estes predadores. Não faz de todo. E quando nós nos confrontamos com uma notícia recente do Expresso, a propósito do modo como muitas crianças portuguesas são expostas a este tipo de conteúdos e participam nesses conteúdos a troco de dinheiro, eu continuo-lhe a dizer que não consigo perceber a atitude negligente, absolutamente negligente, que se tem em relação a este tipo de questões e a ausência de medidas que têm que ser medidas duríssimas para com estas pessoas, porque, objetivamente, nós que andamos tão atentos em relação à segurança dos nossos filhos, como, e ainda bem, depois, em determinado tipo de circunstâncias, percebemos que as autoridades de alguns países, nomeadamente do nosso, acabam por não tomar todas as medidas indispensáveis para proteger como deviam. E isso é que eu não consigo perceber, não consigo de todo, porque de repente parece haver uma conivência estranha com os maus do mundo e imaginando que isso nunca acontece aos nossos filhos, quando eles se calhar estão mais expostos do que supostamente deveria acontecer, não é? O Eduardo está a falar de uma reportagem, de uma notícia que diz que jovens entre os 12 e 16 anos gravam cenas pornográficas em que são eles os autores e distribuem os vídeos a troco de dinheiro. Isto é uma notícia em que a Polícia Judiciária diz que é um fenómeno recente, mas que causa muita preocupação. Estamos neste momento num ponto de viragem em que ou tomamos uma atitude sobre isto ou é demasiado tarde? Sim, eu conheço as pessoas da Polícia Judiciária que trabalham este tipo de assuntos e são pessoas absolutamente exemplares, de uma dedicação e de uma verticalidade a toda a prova e, portanto, eu por eles, ouça, não tenho a menor dúvida que nós estamos protegidos. Aquilo que a mim me preocupa é que, ao contrário do que se passa noutros países, nomeadamente em Inglaterra, nós tardamos a tomar um conjunto de medidas que protejam, de facto, os nossos filhos deste tipo de coisas. E diz-me a experiência de todos os dias, dito que é isto que me inquieta, que muitas adolescentes sobretudo, mas não só, muitos adolescentes, e adolescentes não são adolescentezinhos com 11 ou 12, às vezes são miúdos que têm 13, 14, 15, 16. Fazem uma fotografia qualquer que põem numa rede social e, com uma vulgaridade que me assusta, aparece alguém a dizer: olha, eu gostei imenso da tua fotografia, sou de uma agência de modelos, não queres enviar mais 2 ou 3, e depois a seguir às 3 mais 4, 5 ou 6, e se agora pudesses fazer uma de tronco nu, era ótimo, ou só de roupa interior. E a partir do momento em que fazem isso uma primeira vez, começam a ser chantageados das formas mais inacreditáveis, dito. E isto é vulgar. Este estudo de Edimburgo chama-lhe sex extortion, não é? Exatamente. Extorsão sexual. Percebe? E, portanto, isto não pode ser vulgar e eu gostaria muito... Há pessoas em Portugal que se dedicam muito à segurança da internet, por exemplo, e ainda bem, mas estas pessoas todas juntas deviam também dar um conjunto de diretivas que o nosso governo assumisse, porque lá está, às vezes não se trata de pôr pessoas mais jovens a falar de política, trata-se de pôr as pessoas que lidam com a política a falar dos problemas do dia-a-dia
e a darem uma noção de que não estão distraídas em relação ao que se passa e que têm, de facto, este espírito de missão de nos proteger e de nos abrir avenidas em relação ao futuro, de maneira que o futuro seja um lugar melhor. E às vezes nem sempre isso se passa. Às vezes não é. Eduardo, um grande abraço. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã, Judite. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.